Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao Gabaritando! Meu nome é Professor Leon e estamos aqui para tirar suas dúvidas envolvendo todas as disciplinas do ensino médio. E na aula de hoje, vamos resolver uma questão da matéria de Física. E olha só, sinal tocou, aula começou! Olá, meus amigos do Gabaritando. Eu sou o professor Carlos Jennings e trouxe para a nossa conversa de hoje mais uma questão interessante do Enem, ainda no campo da física. É uma questão interessante porque, particularmente, tem uma utilidade prática cotidiana da nossa vida cotidiana muito interessante. Trata-se das medidas do consumo de energia elétrica a partir daquele relógio de medida que você tem na sua casa. Vamos ao enunciado. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kW por hora por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt por hora fosse de 20 centavos de real. E aí você vê a situação de uma leitura atual e a do mês anterior. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de... Aí você tem 5 alternativas. O gabarito, que é conhecido, nos diz que a resposta correta está na letra E. Vamos tentar descobrir por que a resposta correta está ali. Vamos recorrer, para tanto, das informações dadas pelo problema. E aí você tem, vamos começar trabalhando pela leitura atual. O que eu vou fazer é separar o primeiro ponteiro, a primeira situação do relógio. Eu me refiro a esta situação aqui. Vou tentar reproduzir aqui ao lado, para que nós entendamos como que se realiza essa leitura. Aqui você tem a referência 0, a contagem vai começar dali. Aí você tem 1, 2 e 3. Bom, a posição do ponteiro que nós temos na figura dada pelo problema é essa aqui. Observe que aqui a contagem vai se dar no sentido anti-horário. Portanto, o número que representaria os milhares aqui seria o número 2, porque foi o último número a ser ultrapassado pelo ponteiro. Nós teríamos aqui, portanto, o número 2. Mas eu vou trabalhar o outro reloginho, esse aqui, para que nós vejamos a situação da leitura em sentido inverso. Aqui você tem a referência, aí você tem para o outro lado, em relação ao que nós vimos agora, 2 e 3. Observe que neste a leitura se dá no sentido horário. Posição do ponteiro, você tem aqui o número 7 e você tem o número 8. A posição do ponteiro dada na figura é esta aqui. Ora, se a leitura é no sentido horário, o último número ultrapassado foi o 7. Então, nós vamos retirar dessa leitura aí o número 7 e assim por diante. O que nós queremos fazer é calcular o consumo correspondente a este mês, ao mês que você vai realizar o pagamento. Para tanto, nós fazemos um cálculo da diferença entre os 2 meses, o atual e o anterior. Vamos ver como isso funciona. Então, vejamos. Aqui deste reloginho, nós retiramos o número 2. Do segundo reloginho, nós vimos que é o número 7. Do terceiro, observe que no terceiro a contagem é no sentido anti-horário e o ponteiro está exatamente em cima do número 8. No último, no quarto reloginho, você vai ter que a contagem se dá no sentido horário, mas o ponteiro está exatamente sobre o número 3. Então, nós temos esse número. Agora, preste atenção na posição
do ponteiro em cada um dos reloginhos para a leitura do mês passado. Você vai ter que, no primeiro, a contagem é no sentido anti-horário. E observe que o último número ultrapassado nessa leitura foi o número 2. No segundo reloginho, a contagem é no sentido horário. O último número ultrapassado foi o número 5. No terceiro reloginho, a contagem é no sentido anti-horário. E o último número ultrapassado foi o número 6. E no último reloginho, contagem no sentido horário, o último número ultrapassado, o número 3. Bom, o que faremos então com esses dois resultados? Nos interessa calcular o consumo de energia correspondente àquele dado mês. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Preste atenção no seguinte: fala-se, o próprio problema fala nisso, em consumo de energia. É bom que você saiba que energia não se consome, não é? A física nos explica que a energia pode ser transformada de uma modalidade para outra, não pode ser destruída, portanto não pode ser consumida. Então você tem que, quando desaparece uma modalidade de energia, surge em outro lugar uma quantidade de energia, em outra modalidade, uma quantidade correspondente àquela que desapareceu. Nós vamos usar aqui de uma certa liberdade para usar as palavras do enunciado. Vamos calcular, portanto, o consumo de energia daquele dado mês. Vamos lá. Vamos chamar essa quantidade de energia de E. O que você vai fazer é muito simples. Você vai tomar 2,783, que foi o que nós retiramos da leitura atual, da posição do ponteirinho, nos 4 reloginhos, menos 2,563. Leitura atual menos leitura do mês passado. Sabe quanto nós vamos obter? Teremos 220, olha a unidade, gente, quilowatt por hora. Agora nós temos um dado importante. Nós temos a quantidade de energia correspondente a um consumo naquela residência. O que nós faremos é simples. Nós vamos agora fazer um cálculo a partir destas leituras do custo da energia. Eu vou chamar o custo da energia de C. Nós queremos calcular este custo. O problema nos disse que 1 kW por hora corresponde nesta cidade a, em reais, 20 centavos. Qual é a quantidade de energia que nós temos? 220 quilowatts por hora. Isso vai corresponder a um valor que nós chamamos de C, que é o custo dessa quantidade de energia. Você vai ter que é simples, 1 vezes C, que é igual a 220 vezes 20 centavos. A resposta para essa questão nos dá um valor em reais igual a R$ 44. Esta resposta é exatamente o que está na letra E. E aí nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente esta solução e nos vemos na próxima aula. Pois bem, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula do Gabaritando. Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para gabaritando@gingabelearning.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook ou então deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de hoje e nos vemos na próxima aula!